muito dinâmica. Então, o tempo todo você vai ter que se reinventar, você vai ter que procurar conhecimento e o tempo todo você vai ter que estudar. Esse é um ponto. Um colaborador, um profissional que forma, um colaborador dentro da empresa que entra e não busca se capacitar o tempo todo, ele vai ter dificuldade de se manter no mercado. Cada vez mais com aplicação de tecnologia, cada vez mais com a entrada da robótica nas operações, cada vez mais com a indústria 4.0, com a tecnologia sendo embarcada, mais conhecimento você vai ter que buscar para conseguir atuar no mercado, né, e ser captado no mercado. Esse é um ponto, porque o mercado ele vai buscar essa mão de obra. Então, Aonde você enxerga o futuro das fábricas hoje? eu enxergo um futuro realmente com muita tecnologia, mas com uma dependência humana, porque nós vamos sempre ter a necessidade de controlar, de checar e de reparar esses equipamentos. Então, por mais tecnologia que uma fábrica tem, ela precisa da mão de obra humana. Isso Você não acha que a robótica vai roubar não vai roubar. o emprego de todo Não, mundo? eu espero que a robótica ela venha para diminuir a exposição do trabalho com alto risco. Atividades insalubres, atividades que demandam um esforço físico muito grande, atividades que colocam a vida, muitas vezes, de um colaborador numa situação de extremo controle, para que não haja um evento fatal, que essas atividades sejam substituídas por equipamentos e máquinas, e isso em curto prazo de tempo, sabe? Então, assim, um exemplo, né? A gente tem atividades de manobra de chaves com alta potência e alta tensão, que muitas vezes elas necessitam ser ainda realizadas por mão de obra humana, e a gente tem um risco muito grande no seccionamento, que é a abertura ou fechamento de uma chave dessa. Então, quanto mais tecnologia eu conseguir embarcar para que essas atividades sejam feitas de forma remota, sem um colaborador presente, melhor nosso ambiente de trabalho, melhor a estrutura organizacional, melhor a condição dentro das empresas. Então, assim, quando você fala sobre, aí a gente fala do futuro das empresas, então tem um futuro dos engenheiros. Quem serão os engenheiros que vão trabalhar nessas fábricas? Os engenheiros que vão trabalhar nessas fábricas são pessoas que querem fazer diferença. Esse é um ponto que a gente está falando de garantir a geração futura. Então, fazer diferença realmente na vida das pessoas. Engenheiros que busquem sempre se especializar. A gente tem hoje uma gama de formação muito grande, principalmente com a internet. Então, a informação ela está o tempo todo disponível. Então, não se prender somente na parte acadêmica, né, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade. Esse é um ponto importante. Verificar qual área você quer atuar, porque a engenharia ela é muito ampla, ela é muito extensa, e você tem que ver qual área você tem aptidão, que você se identificou, e se especializar nessa área. Você acha que o papel hoje a gente fala, por exemplo, ó, a manutenção industrial, ela é diretamente ligada à produção. É isso. Essa produção que está lá também diretamente ligada à comercialização desse produto. E aí você tem toda essa formação de mão de obra, né, que você disse que a própria empresa acaba fazendo toda a formação de mão de obra para manutenção. Você acha que é importante, então, o que eu vejo hoje é das indústrias cada vez mais serem responsáveis
serem responsáveis por investir cada vez mais em cima dessas tecnologias, investem nas startups, eles estão colocando setores grandes de P&D, por exemplo, dentro dessas indústrias, justamente, às vezes, tendo essa visão da formação, essa visão dessa transformação? Tem 2 pontos. Cada vez mais as empresas precisam garantir inovação. Inovação de novos produtos, inovação para o mercado, porque hoje o mercado demanda essa inovação. Com a inovação vem a dificuldade, muitas vezes, de você conseguir garantir uma mão de obra para atuar dentro dessas empresas. Novos produtos, como eu disse, tem tecnologias novas embarcadas. Toda vez que eu tenho uma nova tecnologia embarcada, eu tenho que ter pessoas aptas e preparadas para corrigir, atuar e trabalhar com essas novas tecnologias. Eu acho que aí entra muito melhor, às vezes, as universidades corporativas, que são as formações das empresas, do que, às vezes, as formações que a gente tem para fora. É porque, na verdade, a universidade, a faculdade, ela vai te preparar com uma base sólida e robusta para que você consiga se desenvolver naquele determinado nicho de mercado que você escolheu. A formação acadêmica de um engenheiro, ela tem uma base sólida, mas vai depender de um curso específico para que você consiga ter uma especialização na área de atuação e muitas vezes de um curso dentro da empresa que você vai trabalhar para que você consiga conhecer aquele processo produtivo, aquelas máquinas e conseguir fazer um trabalho robusto, eficiente. É a responsabilidade hoje, que a gente pensa, tá faltando uma mão de obra, mas a gente tem, às vezes, que ter o entendimento de que eu não vou achar lá fora, eu preciso trazer essa formação de dentro para fora. E o entendimento, eu vejo hoje muitas empresas financiando startups. Para cima, para dentro de coisas que elas são necessitadas. Vira e mexe, abre lá um edital. Estava vendo uma empresa, ele tinha desenvolvido um robozinho que era para limpar casco de navio. Que um navio não sai da água para ser limpo, né? Tem que tirar as craques. E aí era feito por mergulhador. Aí desenvolveram um bendito de um robozinho pequenininho assim, ó. E aí o robozinho vai andando e vai limpando as craques. E aí chegaram principalmente, né, que eu falo que o Brasil ele evolui em cima de tecnologia, porque hoje a gente tem muitos parques tecnológicos. Com certeza. Então eu vejo que a iniciativa privada, principalmente financiada por grandes empresas, baseadas em cima de dados que a manutenção traz, fala assim, olha, eu vou financiar essa tecnologia, ou esses tipos de startups, para que a gente possa, esses parques tecnológicos, para que a gente possa evoluir tecnologicamente e não ficar dependendo tanto de uma tecnologia que vem lá de fora. Ao contrário, ao invés da gente somente exportar produtos do agro, produtos crus, a gente também poder exportar tecnologia. Isso aí. Aí os caras fabricaram um bendito num robozinho. Aí chegou uns laticínios e falou assim, cara, todos aqueles tonéis, né, aqueles silos, é pessoa que entra lá para limpar. Você não tem nada que limpa? Falou, a gente tem um robozinho que limpa craca de navio. Quem sabe o teu robozinho? Testaram o robozinho, não é que o robozinho limpou. Aí chega uma Petrobras da vida e fala, gente, eu tenho esses mesmos tonéis que faz fermentação, ele também é pessoa. Será que esse robozinho não vai limpando? Então, você vê a importância de quem faz a identificação disso é a pessoa da manutenção industrial, que olha e fala, não dá para a gente manter uma pessoa enfiada dentro do silo limpando. É isso aí. Esse é um ponto bacana. Quanto mais a gente conseguir migrar, esse é um papel da engenharia. Quanto mais eu conseguir migrar a mão de obra, te retirar do mercado, essa mão de obra exposta, porque é uma exposição realmente, trabalho dentro de um silo, que é um espaço confinado, né? Você tem que ter um controle de oxigênio, dependendo do produto armazenado, ele pode ter uma facilidade de explodir, né?
Então, assim, quanto mais a gente conseguir mapear, quanto mais eu conseguir direcionar tecnologia e retirar essa exposição de pessoas, mais a gente vai ter benefício. Nós somos um país com muito potencial. Ah, eu também acho. Nós somos um país, como você pontuou, com áreas já trabalhando em diversos setores. A gente tem polos, né, trabalhando em tecnologia dentro desse país. E a gente precisa que haja uma maior parceria, uma maior um aumento dessa correlação indústria-desenvolvimento de tecnologia. Essa cooperação vai trazer muito benefício e é uma forma da gente evoluir como país, tá? Outro ponto que eu destaco, que eu tenho a percepção que a gente usa pouco, é o sistema S no país. A gente tem um Senai que as empresas, um Senai que produz também muita tecnologia, produz também muita pesquisa, e a gente precisa usar um pouquinho mais esse sistema dentro das empresas. Às vezes é o quê? Uma falta de comunicação Uma que a falta gente de não. comunicação muitas Eu vezes. acredito que às vezes é porque o Brasil ele é tão grande, tão diverso, que às vezes a gente tem essa dificuldade de que tem várias pessoas fazendo a mesma É isso coisa, aí. mas elas não conversam, não conversam. Às vezes as indústrias não estão tão interligadas para entender o que que uma já tem, o que Isso que aí. outra tem, e viver num sistema, às vezes, Isso aí. de cooperação e parceria. Isso aí. É a mesma coisa, às vezes, de mão de obra. Eu tenho medo de formar uma mão de obra porque a outra empresa vai lá e vai catar minha mão de obra É que isso eu aí. formei. Isso aí. Então, eu acho que ainda assim, por mais que a gente fala sobre tecnologias e aí a gente fala sobre inteligência artificial. Ah, a inteligência artificial vai roubar o meu lugar. Os robôs vão roubar o meu lugar. Na verdade, o que a gente vê é que tem muito espaço vago Isso aí. para todo mundo para poder ter um crescimento. Se todo mundo tiver essa consciência, acredito que a gente consiga fazer com que o Brasil seja desenvolvido mais rápido, não ficar dependendo de outros países É isso aí. para que a gente adquira tecnologia de lá ou Um ponto que eu acho importante para conseguir diminuir muitas vezes essa falta de informação é trabalhar cada vez mais com associações, promovendo uma sinergia entre os negócios. Você muitas vezes, né? Lógico que as empresas possuem seus segredos industriais, isso é sabido. Empresa nenhuma vai abrir um segredo industrial de produção para uma concorrente, mas as dores, as dificuldades as acabam sendo as são mesmas. muitas vezes parecidas. Então, quanto mais as empresas tiverem próximas para tratar essas dificuldades, mais a gente evolui. Legal. Gostei. Gostei do assunto de hoje, Orlando. Fala para esse pessoal de engenharia aí, para essa molecada que está pensando aí o que, que eu faço da minha vida. Deixa um recado para eles, fala assim, ó, Claro, vem todo mundo para manutenção, claro. não tenha medo, seu emprego não vai ser É isso roubado por aí. um... A engenharia, como eu pontuei, é uma área muito vasta. E para quem tiver afinidade, eu recomendo muito a área de engenharia de manutenção. Não é uma área fácil de trabalhar, mas é uma área prazerosa, porque você sempre vai ter condição de aprender. O tempo todo, como eu pontuei, as tecnologias se alteram dentro de uma empresa, de um negócio, e o tempo todo você vai ter que buscar novos conhecimentos para se manter atualizado. Há uma interação muito grande na área de engenharia de manutenção entre os especialistas, até porque nós temos as mesmas dores e as mesmas dificuldades, independente muitas vezes dos segmentos,
e vale realmente a pena para quem tiver interesse, né, se especializar, se aprofundar e fazer né, promover a sua carreira para essa área. Então, convido a todos né, que ainda estão em dúvida, que queiram muitas vezes fazer uma transição de carreira, que se especializem e busquem, né, entrar nessa área de manutenção, que é uma área realmente robusta, demandada, É extremamente necessária. demandada, dependente do segmento e com muita oportunidade ainda. Legal, gostei. E se alguém quiser te achar? Acha onde? Bom, tem meu LinkedIn, tá? Vocês podem consultar meu nome, Erlandson de Lima Ricardo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição. Maravilha. Bom, Muito obrigada. Gostei demais de bater papo. Aprendi um monte de coisa. Cada dia que eu saio daqui, eu saio com um monte de conhecimento a mais. Obrigada. Obrigado para você que ficou aqui até agora com a gente. E eu te vejo no próximo episódio. muito obrigado.